Olá, habitantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Horror. E hoje é quarta-feira, hoje é dia de cultura pop. Então eu vou aqui indicar para vocês uma série que envolve dramas familiares, envolve violência, crime, envolve romance, envolve comédia, e que é, como todo bom conteúdo latino-americano, tem aquele molho que a gente ama. Então sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Horror. Senta aí, coloca os seus fones e vamos para mais um episódio. Gente, eu tô aqui para falar de uma série que em espanhol ela chama Donde Hubo Fuego, mas em inglês vai estar na Netflix talvez como High Heat, ou Fogo Quente, ou Batida Quente, alguma coisa assim. Eu não sei traduzir isso. Mas basicamente vai contar uma história de um rapaz que ele simplesmente ele perde o irmão logo no primeiro episódio e ele descobre que a vida dele é uma mentira, que tudo que ele sabia sobre os pais, de onde ele veio e tudo mais foi simplesmente uma grande mentira. Sempre foi muito camuflada a história que foi contada para ele. E aí você vai descobrir junto com ele, o Poncho Quironga, sobre como que a vida dele pode ser algo muito mais complexo e muito mais emocionante do que as pessoas achavam que ela seria. Então vamos entrar nos detalhes e vai ter alguns spoilers aqui, mas é para vocês entenderem como funciona. Basicamente, a história dele ele é filho de um rapaz e de uma mulher latino-americanos que moravam no México, se eu não me engano. E eles tinham uma relação muito boa, tal, não sei o quê, só que por algum motivo alguém fez um crime e caiu a culpa sobre o pai dele. Então o pai dele saiu como assassinato, como assassino da mãe dele e como uma pessoa ruim, um vilão, um monstro. E ele foi então preso nos Estados Unidos por 25 anos. E quando a série começa e o irmão dele morre, ele está prestes a ser solto, o pai dele. Só que a trama mostra como se ele não soubesse que aquele homem é o pai dele. O irmão dele que morreu descobriu, e inclusive por conta dele ter descoberto, é que causou a morte. Já vou explicar. Basicamente, tudo que envolve o pai dele e as pessoas que estão em volta desse crime, eles são muito perigosos. São pessoas que fazem tipo uma máfia, que qualquer pessoa que começa a descobrir as informações, que começa a se aproximar muito do que está acontecendo, eles simplesmente matam. E quando o irmão dele começa a descobrir coisas através do trabalho dele de investigação jornalística, para chegar na conclusão de quem que era o carniceiro dele, Herrera, alguma coisa assim, que é o nome do serial killer, né, da série, ele simplesmente começa a se aproximar de informações, começa a chegar em pessoas, em pontes, em ligações, eu não sei o que, e começa a descobrir nomes importantes, relações, começa a descobrir pessoas envolvidas que até então nem não eram citadas, ele começa a meio que criar um dossiê gigante. Só que quando ele começa a se aproximar dessas informações muito mais profundas e precisas, alguém simula um acidente, vamos assim dizer, e ele é morto. Simplesmente eles dão um fim no rapaz logo no começo. Eles simplesmente começam a série com ele morrendo e o irmão dele recebendo a notícia e tendo de ir lá no hospital reconhecer o corpo e ele simplesmente desolado. Só que o irmão dele, né, que é o Poncho, quando ele tá lá no hospital indo embora, simplesmente uma pessoa que ele nunca viu na vida vira e fala assim: você tem que se vingar da morte do seu irmão. Ele estava descobrindo sobre quem era o assassino da sua família, quem era o verdadeiro criminoso, e ele estava descobrindo sobre o que isso interferiu na vida de vocês. E você vai descobrir que tudo isso foi uma grande mentira. E esse jornalista que aparece para ele na série, lá nessa cena, ele simplesmente fala isso e o Ponte meio que tipo assim,
você tá louco? Enfim, tipo, meu irmão acabou de morrer, você tá falando de informação que você não sabe. Ele começa a meio que discutir, tipo, não dando moral pro cara, e ele vai embora. Só que aí, passados uns dias, ele começa a acompanhar algumas coisas acontecendo e umas outras pessoas começam a meio que se aproximar dele e começam a mostrar algumas coisas pra ele e ele começa a ficar tipo assim, ué, mas parece que aquele jornalista não tava tão doido assim. E aí a história vai se desenrolando com isso. Ele começa a investigar através da morte do irmão a morte das outras pessoas. Ele começa a descobrir, então, de fato, quem era o pai dele, o que que aconteceu, por que que ele foi parar no orfanato, por que que a mãe dele não cuidou dele, e de repente a mãe dele aparece morta. Ele começa a ir atrás de todo esse novelo de lã gigantesco. Gente, é uma série muito boa. É uma série que você assiste porque é uma temporada só. Na verdade, não é bem uma série. Ela é uma telenovela e você vai acompanhando os 39 episódios que você termina eles, tipo assim, Jesus amado. Porque simplesmente eles vão desenrolando toda a história com os detalhes, com as reviravoltas, com as peças do jogo de xadrez, vamos assim dizer. E vocês vão acompanhando, tipo, conforme as histórias vão avançando, você começa a olhar para os personagens de outra forma, porque você começa a descobrir coisas por detrás deles. Então, conforme vai aparecendo essas outras camadas, essas pessoas vão ainda tentando fingir que não tá acontecendo nada e que você não tá sabendo de nada, porque meio que você fica com. ah, mostra como se você estivesse vendo a série através do poncho, mais ou menos, algumas coisas. Então, conforme você vai descobrindo as coisas ao redor daquilo, e o poncho automaticamente ele vai descobrindo, você começa a perceber as coisas de uma maneira diferente. Só que na hora que a cena troca e você vê com um outro olhar, tipo, mostrando a pessoa de fato lá fazendo aquilo, sem que ele saiba, você fica tipo, meu Deus, como que ele não viu isso? Como que ele não reparou? Tipo, sabe como se estivesse mostrando o por detrás das câmeras, os bastidores, né? Tipo, dá um corte ali, mostra alguma coisa. E é muito incrível, porque você vai conseguindo absorver essas informações, você vai conseguindo construir pra você também tentar descobrir quem que é esse assassino, quem que é esse carniceiro, quem que é essa pessoa que simplesmente fez esse serial killer absurdo que gerou como se fosse o maior crime dos Estados Unidos e do México nas últimas décadas. É um caso que todo mundo conhece, todo mundo tem medo desse tal carniceiro e as pessoas simplesmente evitam até de falar sobre o assunto para não se envolver. É como se, tipo assim, qualquer pessoa que falasse sobre aquilo corre risco de morte. E vocês começam a criar essa conexão com os personagens. Você começa a perceber que personagens secundários que você não dava nada, elas simplesmente se tornam personagens muito importantes para começar a construir as narrativas em volta. Porque essas pessoas, por mais que elas sejam secundárias, elas vão te dando pistas e vão te dando informações que você vai construindo junto com o Poncho essa linha do tempo. Você vai construindo isso aos poucos. Só que o que acontece? Vamos imaginar. A menina que ele começa a se envolver, a Olivia, ela vai contando a história de um ponto de vista dela. Automaticamente, ele conhece outras pessoas na história, na cidade e tudo mais. Por exemplo, o Ricardo Usura, que vai ser depois o pai dele, e a Glória, a dona da pensão e tudo mais, são pessoas que viveram aquela situação, seja o Ricardo sendo o pai dele ainda sem ele descobrir, sendo a Glória a mulher a viúva, né, que era a mulher de um dos comandantes dos bombeiros na época. Essas pessoas elas vão dando informações para ele e vai fazendo com que ele vai construindo essa linha do tempo com informações e ele começa tipo, ué, mas por que que ela falou isso e fulana falou tal coisa, mas essa história não bate. Aí ele começa a perguntar pra uma outra pessoa que tava junto, olha, mas me recorda tal coisa, mas isso assim. E aí ele começa a meio que contradizendo essas informações para tentar ir criando, tipo, quem tá certo, quem tá errado. Só que de alguma forma ele percebe que não tem muito bem certo ou errado. Tem muito como a pessoa visualizou aquilo. Imagina um acidente.
Quem visualiza um acidente de cima, visualiza a imagem de um jeito. Quem visualiza um acidente pela direita, ou pela esquerda, ou por detrás, vai visualizar um dos lados. Então a pessoa está contando para ele de acordo com o que ela viu, a perspectiva do que ela imaginou, do que ela conseguiu visualizar ali. E aí, conforme essas informações vão sendo cruzadas, vocês vão conseguindo ir montando também quem que é essas pessoas, por que elas estão falando dentro daquele ponto de vista, por que aquela imagem daquela pessoa foi criada daquele jeito, tipo a Glória, que ela é essa viúva. Ela é muito próxima dos bombeiros. Ela é uma pessoa que estava sempre ali envolvida com todos eles, porque ela é a viúva do ex-comandante lá. Só que você percebe que ela não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. Ela não fazia a mínima ideia do que o marido dela estava envolvido também. Ela simplesmente está contando a história baseada no que ela sabia, nas coisas que ela vivenciava, nas coisas que ela tinha de informação. Então não é que ela estava mentindo, mas simplesmente para ela viver dentro de uma bolha, vamos assim dizer, que é o que permitiram ela saber, é aquilo que ela tem de informação. A Olivia, que ela é uma personagem super principal na história junto com o Poncho, vocês vão perceber que ela tá contando a história, ajudando ele e tudo mais, só que ela não sabe a metade do que tá acontecendo por detrás. Ela simplesmente não sabe que ela tá envolvida em algumas coisas que ela nem sabia que ela estava envolvida. Porque simplesmente ela também foi manipulada por uma pessoa acima dela. Ela foi usada também para fazer coisas contra o Poncho, sem ela saber o que estava acontecendo. Então vocês vão começando a perceber que muitas vezes a pessoa que tá contando alguma coisa ali, ela não tá mentindo, não tá ocultando. Não, ela tá contando simplesmente dentro da bolha que foi permitida ela vivenciar aquilo. Dentro da perspectiva que ela teve acesso. Aquela coisa assim, tem muitos arquivos, ela só recebeu uma página, então ela só recebe informação daquela página. Se aquela página tá contando só um pedaço, ela só vai contar aquele pedaço. Quem teve acesso a outras páginas vai contar das outras páginas. E é muito bonita porque a história, ela, além de contar todo o crime e tudo mais, ela é uma história de amor também. O amor entre a profissão, o amor entre família, o amor entre amigos, a descoberta de questões de intimidade. Tem um dos bombeiros ali que ele passa por um acidente muito grave e a vida dele muda completamente por conta daquilo. A questão de possessividade, tem uma das mulheres que é da história, que ela tem um marido super tóxico, agressivo e tudo mais, e meio que ela sofre muitos abusos psicológicos por conta de que esse marido, ex-marido, ele meio que não deixa ela ver a filha. E aí vocês começam a verificar que a história vai mostrar por que ele faz isso, por que ele usa essa criança contra ela. Porque ele não aceita que ela pediu o divórcio. Ele não aceita que ela foi embora e seguiu a vida e ele meio que ainda vive nas sombras daquilo. E aí vocês vão verificando que a história vai se costurando para vocês entenderem por que ele age assim, ou o que ele tem de insegurança, ou o que faz ele provocar tais coisas, o porquê que ele simplesmente, ao invés de seguir em frente, ele continua ali remoendo aquela situação. A gente vai conhecer o Angel Linares, que é um dos bombeiros principais lá, que ele simplesmente não ama, não se envolve com ninguém. Ele é uma pessoa totalmente fria e muito fechada em muitas coisas. E aí a gente começa a entender por que ele é assim. Porque durante muitos anos ele viu a irmã sofrendo, ele viu o pai sofrendo, ele viu muita gente sofrendo por amor. E ele simplesmente se fechou para não se machucar. E aí a gente começa a ver essa armadura dele, que a gente até no começo da série começa a desconfiar, achando que ele é um dos responsáveis pela morte do rapaz lá. Só que conforme vocês vão analisando, não, era só uma carapaça que ele usava ali pra fingir que ele era alguém meio que do mal. Mas ele não é nada do mal. E aí a gente começa a perceber que muitas vezes uma imagem que a pessoa cria sobre ela mesma para as outras pessoas pode inclusive confundir a gente sobre a impressão que a gente tem sobre ela. Porque quando o Poncho entra lá no quartel e ele conhece o Angel, ele simplesmente olha e acha que ele tá envolvido com alguma coisa do crime. Porque o jeito que ele é agressivo, que ele é ríspido e tal, ele acha que o rapaz lá, esse Angel,
ele estava envolvido com alguma coisa, ele sabe de alguma coisa, por isso que ele tá tentando prejudicar o Ponte. Só que vocês percebem que não, era só uma armadura dele ali. E é muito bacana você perceber que essa primeira imagem dele, que a gente consegue visualizar, você acredita junto com o Ponte que não, ele é um criminoso, ele é mau, ele é terrível. E aí você percebe que não tem nada a ver daquilo. É uma carapaça. E assim por diante. Gente, a série é incrível. É muito boa. É uma série relativamente curta, porque são 39 episódios, é tudo uma temporada só. São episódios de mais ou menos uns 40 minutos? São. Mas é uma narrativa muito fluida, porque são muitos detalhes, tem muita conversa, tem muitos diálogos, tem muitas cenas de ação, tem muitas cenas de tensão, então você vive, transpira aquilo junto com os personagens. Eu achei muito bacana. Achei muito boa o jeito que eles colocaram isso. E pronto, vocês conseguem perceber que, de alguma forma, faz muito sentido o quanto a questão de família e base familiar ela é importante para a vida de uma pessoa. Ela é importante na construção de alguém enquanto indivíduo. E mostrar que as relações familiares elas interferem em comportamentos, em jeitos de visualizar as coisas, em como se expressar, em como se relacionar, em como se aceitar enquanto indivíduo. É muito, muito bacana. É muito importante isso. Então é isso, habitantes. Um beijo para vocês, espero que vocês gostem. Comentem aqui comigo lá no Instagram se vocês já conheciam a série ou se não, vão lá assistir, voltem aqui, comentem também. E até o próximo episódio.